Muito bom dia, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do 45 Minutos, reta final de temporada. Uma ótima oportunidade para a gente falar e lembrar dos times que fizeram história, sim, por que não? Conquistaram grandes objetivos nesse ano de 2023. Então, chega junto e bora lá. Bora que bora, especial Série B, aquele programa que só gosta quem conquistou o acesso. Quem caiu não quer saber, vai passar reto por aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre as campanhas de Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense na segunda divisão da temporada de 2023. Comigo, Luiz Castro. E aí, Bibi, obrigado. Gosta de falar de Série B? Olha, eu não sinto saudades de quando meu time esteve lá, mas foi uma Série B muito interessante, né? Bacana demais, decidida na última rodada com muita emoção, muito drama. E já adianto também que na nossa edição de retrospectiva do ano, que já está nas bancas, no Mercado Livre e tudo mais, a gente tem destaques para a Série B, ali na série de vovôs do ano, tem dos times do ano, destaques do treinador do ano também. Então, a gente tem bastante destaque para a Série B, que foi espetacular, né? Bom demais, foi muito bom mesmo. E quem tem propriedade para falar é o cara que foi uma das vozes de uma das Série Bs mais concorridas da história. Marcelo Azan narrou vários jogos pelo Flow. Seja bem-vindo. Tudo bem, Bibi, Luiz, galera que está com a gente. É importante estar com vocês nesse dia especial para uma Série B que, olha, todo mundo falava que a Super Série B foi a do ano passado, né? Porque tinha os principais, os gigantes clubes que voltaram para a Série A. Mas esse ano a pontuação mostrou que aquela não foi a Super. Essa foi a Super Série B. Foi um baita prazer. A gente fez a Série B durante toda a temporada lá no Flow Esporte Clube. E é um prazer estar com vocês aqui. Bom demais, é verdade. O Azan traz uma coisa que, né, se falava de Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Sport, vários campeões, inclusive, né, numa Série B, mas a que deu o que falar foi essa, definida realmente ali nas últimas rodadas. Quando tu começaste a narrar os jogos lá pelo Flow, dava para imaginar que ia ser desse jeito? Ou porque a gente sempre se engana, né? Começo de temporada, eu sempre lembro do ano de 2016, quando na Série A eu falei que o Santa Cruz ia pegar G4. Porque começo de temporada, todo mundo se ilude na Série A, na Série B. E eu imagino que tem um pouco disso, né? A primeira rodada, acho que vão ser esses 4, esses 6 que vão brigar. E no fim, o negócio foi mudando um monte. Você conhece Raí Monteiro, foi nosso comentarista em vários jogos, e a gente fez esse palpitão, né? E aí mudou antes do primeiro turno e depois na virada do primeiro para o segundo turno. 2 dos times que ele citava e que eu acreditava, mas um foi a minha maior decepção, que foi o Sport. Mas ele acreditava no Sport e no Ceará como times que poderiam chegar a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará ficou longe disso. E o Sport foi um time que ele fez uma montanha-russa impressionante, porque o Wagner Love em algum momento chegou a ser o artilheiro da Série B. Foi o time que entre a Série A e B foi o primeiro time que atingiu 100 gols na temporada de 2023. Era um leão mesmo na Ilha do Retiro, ninguém ganhava do Sport. E alguma coisa aconteceu a ponto de chegar já na última rodada com a saída do Anderson Moreira. O time despencou. Se o Botafogo despencou na Série A, o Sport também não com a mesma proporção, mas despencou de um jeito que para mim foi muito surpreendente. Eu achava que o Sport ia voltar com certa tranquilidade, para mim foi a maior decepção. É muito louco isso, né? Porque Série B, quando o nosso time não tá, e olha que o meu já fez algumas forças, né? Já esteve algumas vezes, a gente não olha tanto, né? Porque os jogos são em dias diferentes, sexta-feira, terça-feira, sábado, enfim, com a quantidade de jogos que a gente tem para ver. Então fica nos melhores momentos, nas manchetes, e realmente, começo da temporada de 2023, parecia que o Sport ia vir com tudo e muito embalado com o protagonismo do Love, né? Porque toda hora a gente via era o Love sequência de Lovezinho gol, toda hora. né? Toda hora e depois acabou terminou sem amor nenhum, né? Eu queria fazer uma cobrança aqui ao Alexandre Batibulli, nosso fotógrafo, que é um torcedor ilustre da Ponte Preta. Eu me lembro que no começo da temporada eu liguei para ele e falei: e aí, Bate, como é que tá a Ponte? Eu posso falar aqui que a Ponte vai subir entre os favoritos, não sei o que. Ele: não, o time tá bom, eu tô achando que esse ano vai e tal, e a Ponte quase caiu. O Batibulli passou maus bocados aí nas últimas semanas, nos últimos meses, mas não caiu, né? Então, menos mal. Mas não tava entre as favoritas. Mas eu me junto ao Bate, porque eu acompanhei a Ponte no início do ano no estadual e eu também me iludi, tá? Levou a Série A2, né? Exato. Não, e jogando bem com os artilheiros e tal. Foi nesse contexto
sexto que o Bate... Como os goleadores. Kaique França, que dizem ser meu sósia. Vocês concordam, goleiro da Ponte Preta? Sim, acho que na época tu já tinha me falado sobre isso, é verdade. Foi bem nos pênaltis ali também, goleiro da Ponte Preta. A Ponte que sofreu até o final da Série B, né? Você é grandão também, se precisar um dia, você entra lá no lugar dele, ninguém vai perceber. Vou pedir pra produção aí, se puder separar uma fotinho do Kaique França, goleiro. Vamos botar aqui, ver se ele se parece, que da audiência vai dizer se ele se parece ou não com o Marcelo Azam. Para você que não lembra como ficou a Série B, vamos colocar na tela a classificação final da segunda divisão do futebol brasileiro da temporada de 2023, que teve o Vitória como grande campeão, Juventude vice-campeão, Criciúma ali na terceira colocação e o Atlético Goianiense fechando o G4. Ali no quase, né, na última rodada que deu o que falar, Novo Horizontino, Mirassol, Sport, Vila Nova, eu quero falar sobre o Vila Nova. CRB, Guarani pegou a primeira página, mas ficou lá em 10º. Ceará, Botafogo de Ribeirão Preto, Avaí, Ituano, Ponte Preta e Chape, ali, né? Ali, para não ir para a Série C. E aí os que caíram para a Série C, ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Corrêa. Você sabe qual foi a pontuação da Série B do ano passado que garantiu o quarto colocado na Elite? Sabem vocês? Não. Tem ideia? Não. Vou chutar 61. Quase. 62 pontos. Vasco e Bahia subiram. Ou seja, na temporada passada, Criciúma e Atlético Goianiense teriam subido com 2 pontos de folga na última Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, a régua subiu. Então, 64 não foi suficiente. Ano passado, o Cruzeiro foi campeão com 78. 62, né? Não foi o Grêmio com 65 foi vice e Bahia e Vasco com 62 subiram em terceiro e quarto lugares. Hoje, nessa Série B, Bahia e Vasco não teriam subido. E na passada, o Sport já tinha batido na trave também, né? E ali eu falei que eu queria falar do Vila Nova, porque de todos os times que tinham possibilidade de conquistar o acesso, só o Vila Nova não venceu o seu jogo e justo pro último colocado, né? Pro ABC. Só dependia dele, né? Foi uma tragédia contra o Lanterna. Foi doída, né? Cara, foi pesado. Uma disputa de rivais, né? Podia ter o Vila Nova, não o Atlético Goianiense. E você tem 3 times goianos envolvidos ali nessa parte de sobe e desce, né? O Goiás descendo da Série A, o Atlético Goianiense querendo voltar e conseguindo confirmar, e o Vila Nova, que era que tinha a vida, entre aspas, mais fácil, definido contra o ABC. A torcida fez uma caravana gigante, uma galera viajou, e aí logo de cara toma 2-0, ainda tem aquele gol do não vai subir ninguém, né? Na comemoração, o jogador do ABC fazendo a comemoração, lembrando da tropa de elite, daquela frase famosa do filme, falando que o Vila Nova não ia subir, e de fato não conseguiu. O ABC, tal qual o América na Série A, são fenômenos a serem estudados depois que o rebaixamento estava decretado. Porque o América ganha do Bahia na Série A e complica a vida do Bahia em relação ao rebaixamento. E o ABC vence o Vila Nova, que brigava pelo acesso. Quando o rebaixamento já estava decretado, os times parece que jogaram mais soltos. Não, o ABC nas últimas rodadas, ele vence o Vila Nova, vence o Guarani e empata com o Juventude. Guardou tudo para a hora que não adiantava mais. Atrapalhou todo mundo que estava brigando pelo acesso. Eu não tenho mais nada para fazer aqui, então deixa eu fazer umas graças, né? Como diz o ditado, né? Se não pode ajudar, atrapalha. Participar. Ó, a gente já tem a foto do Kaique França aí. Vamos colocar na tela. Quero ver se o nosso público acha que o goleiro parece ou não com o nosso convidado, Marcelo Azam. Fecha na 3 aí. Aí, ó. Lembra mesmo, hein? Parece ou não? Lembra bem. Mas assim, ó, tenho que dizer que Marcelo Azam melhor apessoado do que o Kaique França. Não me pagou nada, mas é amizade. Parceria. É isso. Tamo junto. Bom demais. Ô Azam, particularmente falando assim pro narrador, alguns jogos marcam, né? Em pontos corridos, a gente não tem aquela situação de uma grande final, de uma semifinal, do mata-mata. Mas eu imagino que tem um jogo ou outro que tenha deixado mais impacto, né? Não necessariamente por onde o time terminou, como terminou, mas pelo que o jogo trouxe. Qual foi o teu da temporada de Série B? Eu não tinha parado para pensar isso, mas estava agora, enquanto você estava perguntando, 2 me vem à cabeça. Um, que foi narrar o derby Guarani e Ponte, e esse é muito especial para qualquer pessoa que trabalha com futebol. Tem o desejo ou de ver ao vivo ou de vivenciar o que foi um jogo maluco, porque no finalzinho saíram gols, a Ponte faz, o Guarani empata no finalzinho, dentro do Moisés Lucarelli. Eu acho que é o Bruno Mendes quem faz o gol, ele sai ainda soltando assim em silêncio pro Majestoso, estava cheio. Então foi um derby bem marcante que a gente fez nas transmissões. O jogo do acesso sem ser do acesso, mas que depois acabou sendo, né, do Vitória, com o gol do Helder no finalzinho, um personagem improvável, mas foi numa semana de mês de novembro, de consciência negra, um jogador preto do Vitória fazendo o gol que crava o acesso de um time que tem uma história de lutas sociais, como é o Sport Clube Vitória. Então foi também um jogo maluco, com o Novo Horizontino ali no finalzinho, aquela coisa, aquela tensão, um contra-ataque, quase gol de um lado, sai o gol do Vitória.
Acho que esses dois são os que mais me vêm à cabeça. O jogo do acesso, que depois virou o jogo do sofá do Vitória, né? Porque ele acabou subindo sem ter que jogar na sequência. E esse Guarani e Ponte Preta também foi bastante marcante, porque foi um jogo com gol no finalzinho, assim. E impressionante, a torcida do Vitória, cara, foi assim, na arquibancada virtual que a gente brincava do Flow Esporte Clube, a torcida do Vitória é um fenômeno, um negócio à parte. Tudo que eles lotavam o Barradão, com quase 30 mil pessoas, foi a melhor média de público da Série B, inclusive, e jogo após jogo quebrando recordes. Vitória foi o melhor mandante disparado. Eles também faziam online e tô curioso para ver agora o Vitória na Série A do Brasileirão. Vai ter que mudar muita coisa, imagina. Em determinado momento, o Vitória estava pau a pau com o Ceará, né? Em relação à melhor média de público da Série B. O Ceará chegou a ter a melhor média do que o Vitória depois passou. E daí eu fico pensando se é porque realmente a torcida começou a ver que não estava saindo nada, né, desse grupo para essa temporada, e o Vitória acabou sobrando aí em relação, e a gente sabe que faz diferença, até para quem não Vitória, torce. o nome do clube é Vitória, né? Não vai mudar isso não, né, rapaziada? Essa história. Será que ano que vem vai ter um novo time aí na Série A? Assim, eu vou falar, se eu sou eles, eu não sei como era a proposta financeira só para os name rights, eu aceitaria. Fatal model Barradão, não tem problema. Site de acompanhantes, né? No caso do clube, a proposta era de 200 milhões, mudar o nome do clube, e para o Barradão 100 milhões. Não é conjunto, é uma coisa ou outra. Tem algumas pessoas que interpretaram, vai ser 300 milhões, muda o nome do clube e o Barradão. Não, uma coisa ou a outra. Pode acontecer uma coisa só, por exemplo. É a proposta inicial. Se ali na frente eles mudarem, aí porque beleza, name um pacote rights diferente. É uma coisa que vem e vai, a gente e para sabe, estádio, né? normalmente, para estádio, é mais comum da gente ver. Não, para estádio. No futebol, agora, a gente não vê pro nome do clube. Não, nome do clube é um absurdo, tá? Eu já sei que já foi descartado, mas é um absurdo. Agora, vender o name rights do Barradão por um tempo, porque é contrato, né? Claro. 10 anos, se eu não estiver enganado. Se for uma proposta legal, hoje eu não consigo dizer se 100 milhões é uma proposta aceitável, mas eu não vejo. Até porque, assim, Liga Arena, o do Atlético Paranaense, em geral, as pessoas continuam chamando de Arena da Baixada. Demora para pegar Demora. A Neoquímica, para mim, eu moro em São Paulo, já está mais natural. Mas ainda assim, muita gente chama de Arena Corinthians. Sim, né? sim. Então, o name rights não é uma coisa que afeta diretamente no perfil, na história do clube. Agora, o nome não dá, né? Não dá. Acho que foi piada. Não, imagina os torcedores do Bahia iam adorar, né? A zoeira, vou lá jogar contra o Fatal Model. Acho que era esse o nome, né? Isso. Né? Não vamos chamar de Vitória, né? E na Bahia tem o que eles brincam que chamam de elevador, né? Que é quando um sobe e o outro desce. O tal do elevador costuma pegar ou Bahia ou Vitória nesses momentos de Série A, Série B. Eles brincam, o elevador sobe, rubro-negro desce tricolor. E aí tem essa resenha, né? Elevador Lacerda, que é um dos pontos turísticos lá de Salvador. Então, agora nesse momento, tem também essa pitadinha a mais na rivalidade. Tinha gente brincando que ia ter Bavi por causa do Vila Nova, só que o Vila Nova também deu também pra não ajudou, né? Vamos aproveitar e colocar na tela, a gente vai falar mais sobre o Vitória, que foi o campeão da Série B. Vamos falar antes sobre o vice-campeão. O Juventude conseguiu o acesso só na última rodada, mas conseguiu como a segunda melhor campanha da competição. E eu quero falar do Juventude por quê? Porque ele tem duas nuances interessantes. Um técnico novato e um craque vovô. Nenê vovô, né? Vamos lembrar como foi a campanha do Juventude, segundo colocado, 65 pontos conquistados, 18 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 42 gols marcados, 31 gols sofridos, a terceira melhor defesa da competição. E teve na figura do Nenê um craque também, um perfil de líder, apesar da lesão que ele tem, né? Ficou um tempo fora, e o artilheiro do time com 7 gols marcados. O Juventude foi o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, superando inclusive o Vitória. O Vitória foi o segundo, o Juventude foi o melhor visitante de todos. E o Nenê, eu estava até falando sobre ele lá no programa que a gente faz no All Sport, o de primeira, porque eu lembrei da situação de outros veteranos e aí me veio na cabeça o Nenê. 42 anos, quando ele estava no Vasco no começo da temporada, muita gente já tinha aposentado o Nenê. E ele mesmo ficou nessa dúvida. Eu conversei com pessoas do staff que trabalham, gerenciam a carreira do Nenê. E assim, algumas pessoas achavam que era melhor ele parar. Do entorno do Nenê. E ele é muito fominha. Eu fiz cobertura do Nenê na época do São Paulo. Dá ótimas entrevistas, inclusive o Nenê tem personalidade, fala bem. E ele não estava convencido. E aí conversa com família, com alguém aqui e ali, ele achava que ele ainda tinha lenha para queimar. Bom, a história provou, o resto da história, né? Porque o tempo mostrou que ele tem muita lenha para queimar. Foram 7 gols, 7 assistências e um cara que foi decisivo. Ele ajuda o Vasco lá atrás a subir, agora ajuda o Juventude.
para muitos improvável. Eu não imaginava que o Juventude fosse subir, confesso, entre os times que a gente colocava ali entre os favoritos, não pensava no Juventude. E o curioso, o Nenê é mais velho do que o Thiago Carpini, que é o técnico do time. O Carpini sai de vice-campeão do Água Santa, leva ele e o Rondinelli, que é o diretor executivo do Água Santa, os dois vão para o Juventude, e aí essa dupla dá certo no Juventude e eles conseguem o acesso com um craque do time mais velho do que o treinador. Curioso isso. Não, e o Juventude começa a temporada mal, com o Celso Roth, né? E daí faz essa transição, optando por um técnico mais inexperiente, né? Porque o Carpini, ele tinha feito uma grande campanha com a Água Santa. E acho que ano que vem vai ser difícil segurar ele lá, hein? Então, porque o assédio tá grande, né? Ele tem contrato ainda, né? Mas o assédio tá grande. E que baita ano pro Carpini, né? Pois é, ele tá na nossa edição de retrospectiva entre os técnicos do ano, porque foram 2 vices aí que valem ouro, né? Eu acho que, de fato, o Água Santa talvez não, mais inesperado ainda, né? Ninguém imaginava o time de Diadema vice-campeão paulista eliminando e no São Paulo, né? Eliminando São Paulo, eliminando o Bragantino. Então, e aí no Juventude ele realmente mostrou que não foi sorte, não foi, né, uma coincidência, não. O cara é um ótimo técnico da nova geração, né? Ele tem 39 anos, né? Como você falou, mais novo que o Nenê, então é um técnico muito promissor aí. Isso foi bacana também de ver nessa Série B, né? Novos nomes, né? Assim como nomes de treinadores que a gente não tem tanto, né, tanto conhecimento, não vê tanto e tal, e que aparecem aí agora com uma projeção muito bacana, alguns dos que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Muito bom, porque assim, o que o Carpini tinha feito com a Água Santa no Campeonato Paulista já era muito a se destacar, porque a gente sabe que o Paulistão é o estadual mais forte aqui do Brasil, né? Agora numa competição nacional e também fazendo enfrentamento com outros tantos técnicos muito mais maturados, experimentados, até mesmo de Série B, ele conseguia ali uma segunda colocação e trazer rapidamente o Juventude de volta para a Série A, né? Bateu, voltou. O clube agora que tem como projeto duplicar o faturamento na próxima temporada, né? Na tentativa de se firmar aí na Série A e chegar um pouquinho mais longe também no Campeonato Gaúcho. Vai ser interessante acompanhar se ele ficar. Essa é uma grande dúvida, se ele ficar, porque acho que o assédio vai existir. O Rondinelli também, que é o executivo, não sei se vai permanecer diretor de futebol ali do Juventude. Essa dobradinha do Água Santa deu certo no Juventude. Mas o que é fato é o seguinte, em 2024, atenção, o seu clube do coração vai conhecer a névoa, o russo, ou seja lá como vocês chamam, do Alfredo Jaconi. Não tem jeito, porque lá, meu amigo, às vezes a condição climática não deixa o negócio, o russo sobe, como eles falam, você não enxerga um palmo à frente da sua cara. Então já se prepare que pode ter jogos com condições climáticas diferentes. Alfredo Jaconi é um dos palcos carismáticos do nosso futebol. Dependendo da época do ano, se prepare mesmo. Eu lembro na temporada de 2022, quando o Ju cai, tem um Flamengo e Juventude lá, que é 1-0, né? A bola mal rolava e mal se enxergava. Então, porque é na Serra, né? Teve muita reclamação, lembra desse jogo? Das condições do gramado. E porque não tinha mesmo condições da bola rolar e acabou. O Juventude vence esse jogo? Eu acho que sim. Acho que é 1-0, não lembro bem, mas eu acho que é isso. Bibi, como eu tô de saída daqui a pouco, vou ser substituído, eu queria saber do Razan, quem foi pra você o craque da Série B desse ano? Porque tem bons nomes aí, né? Boa quem pergunta. Que você acha que foi? Cara, o Nenê é um dos grandes nomes dessa Série B, sem dúvida nenhuma. Quem mais? Se a gente pensar do Vitória, acho que não tem como não falar do Léo Gamalho, que foi o cara mais goleador ali do Vitória, que foi o time campeão. Vou pensar aqui mais alguém do Vitória. O Oswaldo jogou muita bola, cara. O Oswaldo jogou muita bola no Vitória. Difícil eleger um craque. Eu cheguei a ver algumas seleções de campeonato, colocavam o Nenê, colocavam o Léo Gamalho, colocavam o Oswaldo. Tem algum nome que te chamou mais a atenção? Não, assim, eu acompanhei bem menos que você, né? Mas o caso do Nenê foi o que mais me chamou a atenção, porque são muitas participações em gols, né? Tanto com gols quanto com assistências e pela idade dele mesmo, né? Um jogador que a gente, de fato, já imaginava como um ex-jogador e a coisa foi incrível mesmo a atuação dele. Já que a gente está falando de craques, por que não pensar um craque do Criciúma? Mas eu vou deixar para alguém que tem lugar de fala, trazer para nós. Cláudio Tencati, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no 45 Minutos, programa da Placar, te parabenizando por esse acesso aí com o Criciúma. Criciúma voltando à elite do futebol brasileiro praticamente 10 anos depois, né? A última participação tinha sido em 2014. Já entra na roda e diz pra gente, quem foi o craque do Criciúma nessa Série B?
Acho que o Tencate não me ouve. Agora sim, tô ouvindo, agora tô ouvindo. Tudo bem, Tencate? Seja bem-vindo, um prazer te receber aqui conosco. Parabéns pelo acesso, viu? Obrigado, é um prazer enorme estar participando do programa. Me perdoe o improviso. Eu falei com o assessor de imprensa, o Celso, eu tive um problema no celular, saí da assistência técnica agora. Eu falei, olá, pessoal. Bom é que o celular foi arrumado, então a gente não vai ter problema na transmissão. Prometo não te segurar muito. Tencate, qual foi o principal elemento que transformou esse time do Criciúma numa das grandes potências aí do segundo escalão, por enquanto, né, do futebol brasileiro, a ponto de sair de uma Série C de volta para uma Série A quase 10 anos depois, num intervalo tão curto de tempo, né? Saindo da Série C, indo para B e voltando para a elite do futebol. O que tu apontas assim como o principal elemento, o principal ponto de destaque desse time? Eu vejo que assim, foram vários, mas ao mesmo tempo a consciência do que a direção teve da reestruturação do clube, né? Então o clube ele era GA e ele é entregue de novo para a direção estatutária, e nesse projeto que voltou para a direção estatutária, a direção do clube se uniu em prol do clube, né? Vários diretores que já estavam há muito tempo no clube, né? Então fizeram um projeto realmente sólido, um projeto que tinha essa ideia de retornar à Série B, não imaginavam tão rapidamente também pisar na Série A, mas o projeto inicial era se restabelecer no estadual, a volta do estadual para a primeira, depois também a questão da Série B e ter um calendário. Então era esse o primeiro passo, e rapidamente o clube ele foi crescendo, né? Então receita, sócio torcedor abraçou a causa. Esse foi um ponto importante que nós tivemos também, né? O sócio, o torcedor abraçou o time e a gente passou a ter mais de 18 mil sócios. Hoje o clube ele tem 18.700 sócios e não tem mais espaço para agregar sócio torcedor. Então acho que foram vários fatores que convergiram e conspiraram para criar uma sinergia com a equipe. E óbvio, né, o trabalho sólido, tivemos oscilações, a direção manteve a gente à frente do cargo, então na minha opinião também isso fez a diferença, né, manter a mesma comissão técnica nesse período, e os jogadores que inclusive 6, 7 jogadores que vieram desde a Série C, inclusive Felipe Matheus, né, é um dos destaques ali como meia, e é desde a Série C que ele está ali, goleiro Gustavo, Rodrigo Zagueiro, né, Helder, né, o Arilson que acabou saindo. Então eu vejo que isso fez a equipe se tornar realmente uma equipe forte. E aí é por isso que, na minha opinião, a gente conseguiu, em 2 temporadas, fazer boa campanha, e agora, então, ser coroado com esse trabalho e o acesso à Série A, né? Oi, Tencate, boa tarde, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu queria te perguntar sobre um jogador em especial, que é o Éder, né? Que é um jogador, a gente estava falando agora há pouco sobre os vovôs da Série B que brilharam esse ano, né? No caso do Nenê, do Léo Gamalho, e também foi o caso do Éder, né? Que é um jogador de 37 anos, jogador muito experiente, de seleção italiana, que volta, né, ao clube e mostrou, assim, e foi muito bem, né? E eu queria te perguntar, como é ter um veterano como esse, num calendário complicado, viagens longas, campos às vezes complicado, assim, como que você consegue motivar e manter em forma um jogador como esse na Série B? Olha, não há dúvida que é um desafio enorme para mim, para ele, para toda a equipe, né? Porque a gente gerencia uma equipe, né? Não é um atleta. Então, quando você tem que mexer, olha, daqui a pouco eu tive que segurar o Éder, porque realmente acumulou um cansaço seguido, e quando ele volta, ele já volta como titular. Então, a equipe ela tem que estar muito consciente do que significa o Éder, de que representa o Éder para a equipe, né? E esse trabalho foi feito, né? Os jogadores também que estavam junto conosco tinham consciência da importância dele, seja dentro de campo e fora do campo, né? Então, esses momentos aconteceram. Eu me lembro muito bem aqui, a gente teve um jogo que a gente perdeu para o Juventude em casa, e logo em seguida a gente já viajava para jogar contra o Vitória fora. E era intervalo muito curto, né? E eu até cheguei nele e falei, a gente já tinha até combinado que jogos muito próximos assim a gente ia dar uma segurada, mas o que você acha? Vamos viajar? E ele, professor, o momento não é agora para ficar fora, eu quero viajar, eu quero estar junto com o time, talvez não consiga jogar 90 minutos, aí o professor opta, né, se a gente começa o jogo ou se espera, e depois a gente vê como que eu vou suportar, e foi o que ocorreu, né? No entanto que ele ficou no banco e entrou depois na sequência no lugar do Felipe Viseu, ganhamos até esse jogo.
então é uma forma assim de gerenciar bem esse lado, entender ele também, como que ele está se sentindo, né, e extrair o máximo dele, né, e na reta final ali a gente foi feliz com ele, até porque ele teve uma pancada com o próprio Juventude, ele já foi contra o Vitória já no limite, e depois daquele jogo ele ficou afastado 30 dias com o problema da pancada que ele já tinha levado, e aí eu até disse para ele, Éder, acho que ele é o melhor momento agora é parar, se tiver que parar é agora, porque nós vamos precisar de você na reta final, porque na reta final é o que vai ser necessário e precisa de você estar em campo e nos ajudar. E deu certo o planejamento, ele voltou muito bem e acabou aí fazendo bastante gols. Mas não há dúvida que saber gerenciar isso não é fácil nesse calendário e na logística e no país continental que é o nosso, né? Porque realmente é um desafio enorme. Foi decisivo até no jogo final ali do time do Criciúma para carimbar o acesso também o Éder. Prazer falar contigo, tem Cátia Marcelo Azam por aqui, narrador e jornalista. Por que a gente olhando os técnicos da Série A e B, você é o brasileiro mais longevo das duas séries brasileiro? O Abel Ferreira, português, está há 3 anos no Palmeiras, o Vojvoda argentino está há um bom tempo também no Fortaleza. O brasileiro da Série A mais longevo é o Diniz no Fluminense, mas você está há mais tempo no Criciúma do que ele. Você está há 2 anos, o Diniz 1 ano e 7 meses, também treinador da seleção. Por que você é o mais longevo brasileiro entre as séries A e B? Olha, Marcelo, até me perguntam muito, né? Eu digo assim, na escala nossa de longevidade, não há dúvida que passa pelo resultado. Né? Você ter resultado a curto prazo gera confiança interna no clube, do presidente, dos dirigentes que estão ali, do diretor executivo. Também gera confiança dos atletas, porque os atletas eles querem estar perto e fazer parte de um processo de time vencedor. Então, quando o treinador ganha, quando o treinador vence, né, aliado, claro, a um modelo de jogo, as ideias, ter uma filosofia bem definida, né, ter uma metodologia de treinamento também boa que agrega para que essa manutenção de trabalho de longevidade aconteça, porque você extrair do atleta estar motivado sempre não é fácil, porque você começa a estagnar o seu trabalho e se você não se reinventar, você vai causando ali uma rotina ruim. Então as rotinas também diárias eu atribuo uma importância muito grande para a longevidade, você sempre está trazendo coisa nova, seja em treinamento, seja para jogo, né, debatendo isso, mas não há dúvida, assim, no ponto do alicerce alto é vencer, é você conquistar e você gerar confiança. Depois é você saber gerir realmente as rotinas saudáveis que você tem que ter com os atletas, comissão técnica, direção, né, para que quando as oscilações venham, essas rotinas elas te seguram, né? E claro, há outros agregados que vão ter ali, como ser fiel ao trabalho, você ter uma filosofia muito bem definida com os atletas, né? Então eu vejo que isso vai fazer que crie um ambiente favorável. A gente viu até esses dias mesmo uma entrevista, né, falando a respeito do próprio Abel, né, e chegou o momento que o Palmeiras também teve esse cheque, né, com relação ao Abel, né, e ele conseguiu tirar uns coelhinhos da cartola e o treinador precisa disso. Ele precisa se reinventar em um dado momento da competição, no momento que der oscila, seja no emocional, seja na parte tática, seja em algum componente que vá mexer com o elenco, né, e vai promover que o elenco seja potencializado de novo. Então, eu acho que essa longevidade ela passa muito por esses detalhes e por isso que a gente está conseguindo fazer isso, porque com excelência. E não é só a mim, né, toda a minha comissão técnica, jogadores e direção. Faltou, né? Porque conseguiu acesso para a Série B em 2021, manutenção da Série B depois voltando para a Série A do Catarinense e agora campeão catarinense e também o acesso para a Série A, Bianca. E indo ao encontro do que tu fala, eu queria perguntar para o Tencate, agora o Criciúma está onde o torcedor espera que esteja, né? Na elite do futebol brasileiro, na elite do futebol catarinense. Já começaram os planejamentos para que isso se mantenha para a temporada de 2024? O que tu já pode trazer para nós? Já, Bianca. Inclusive é uma preocupação muito grande, né? Porque agora é um novo projeto, né? Então é uma nova ideia. A Série A você já dá um salto maior. A gente sabe que é uma competição extremamente exigente. A gente dominava muito bem a Série B, o mercado da Série B. Então agora a gente vai ter que buscar um mercado já visando Série A. Então qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é manter 50% da equipe, ou teoricamente a base titular, mais alguns atletas. Então, manter 50% e os 50% que nós formos contratar, já perfil de atletas que tenham jogado a Série A, atletas que já controlam bem e entendem bem a Série A, né, e que estejam pisando ou pisado ou está recentemente jogando a Série A. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer a montagem do elenco.
né? Então mantendo uma base, porque a gente tem o estadual também, e a gente entende que ter uma mudança radical agora também, nós poderíamos ter um prejuízo para a sequência do trabalho. Então, desde a Série C a gente está conseguindo manter uma base, então a gente acredita que mantendo essa base vai ser fundamental para a sequência do trabalho. Alicerçado a vinda desses atletas, como a gente citou, né, acredito que a gente vai fazer uma boa temporada, uma boa campanha e uma campanha de manutenção para a Série A, que é o grande objetivo da temporada 2024. O torcedor carvoeiro costuma brincar que o Tencate é o tencatismo, né? Que é a filosofia de trabalho do seu treinador fazendo a festa com essa volta à elite do futebol. Tencate, já te agradecendo e fazendo a última pergunta da minha parte, o Criciúma foi o segundo melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, foi muito forte jogando no Majestoso, no Heriberto Rios. Para o torcedor que vai conhecer o Heriberto Rios em 2024 na Série A, o que é o Majestoso, o que é o ambiente do Heriberto Rios, a casa do Criciúma? É um coração pulsante, né? Impressionante, porque quando a banda ela entra no estádio, o estádio ele já é aconchegante, né? Ele é próximo, né? Então ele já está a aproximação da arquibancada para ali o campo já tem essa proximidade, o torcedor está próximo, mas quando a nossa banda entra, ela realmente ela faz pulsar. Eu digo o seguinte, quem não tem uma energia, passa a ter uma energia positiva ali, porque não tem como você não se emocionar ou você sentir na tua pele. Então, eu estou sempre no vestiário, mesmo quando eu sinto que a banda está entrando, o teu ritmo já começa a mudar, né? Então, o atleta da mesma forma. E eu atribuo muito isso que você disse. O nosso time, ele tem conseguido jogar junto com o torcedor. Então, por isso que nós somos muito fortes em casa, né? E espero que continue essa sinergia com o nosso torcedor, que tem feito uma bela festa e continue para a temporada 2024. Cláudio Tencati, muito obrigada por ter participado conosco. Sabe que lá em casa eu vivo com um corintiano e a gente já estava falando esses dias, estádios para conhecer em 2024. E ele falou, eu tô pronto para ir conhecer Criciúma e aproveitar e sair com uma derrota do Corinthians lá, porque vai acontecer. Obrigada, sucesso para vocês, viu? Que vocês tenham um 2024 tão bom quanto foi essa temporada de 2023. E eu que agradeço. Um grande abraço a vocês. Foi um prazer. Um abraço, valeu. Eu gosto assim, quando o convidado atende a gente do jeito que dá. Saindo da assistência técnica do celular no carro. Paradinho, estacionado, que é importante. Ótimo. Ótimo, é verdade. Estacionadinho, a internet bombou. Vamos aproveitar e botar na tela aí, então, os números do Criciúma nessa temporada de Série B de 2023. O Criciúma que avançou para a Série A na terceira colocação. Antes da gente se despedir, fazer uma troca, uma substituição. Eu não aguento 90 minutos. No 45 minutos. Aí, o Criciúma avançou com 64 pontos, 19 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 45 gols marcados, 33 gols sofridos. O sexto melhor ataque com a sexta melhor defesa. O Éder foi o artilheiro do time com 9 gols marcados. Esse foi um caminho do acesso do Criciúma para a Série A. Mudança, subiu a placa. Subiu, né? Subiu a placa. Aqui a gente fala 45 minutos porque tem gente que só aguenta metade do jogo mesmo. Então, Luiz Castro nos deixando. Valeu. Tchau, torcida. Beleza? Bem-vindo aí. Quem sabe faz ao vivo. E ele tá dando lugar para outro especialista de Série B, E aí, tudo bem, Bianquinha? Rasa, tudo bem, meu parceiro? Belezinha? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E aí, o fôlego já tá recuperado depois dessa reta final de Série B? Pô, tá. Não tem agora, porque também já tem da Série A que a gente já tá entrando e vendo também, mas da Série B foi uma loucura, principalmente. A gente não sabia essa briga do acesso, na última rodada também teve a briga para não cair, foi uma loucura, mas foi ótimo. Assim como o Azan, o Matheus Capanema também participou das transmissões de Série B do Flow. Uma estratégia interessante a gente aproximar um pouco mais a Série B do grande público. E uma forma de fazer isso é levando para o digital, né? As pessoas todas estão cada vez mais no YouTube. Foi legal? Foi muito legal, assim. Inclusive, a gente teve uns levantamentos dos números, assim, né? Mais de 10 milhões de views, assim, de toda a Série B. O Rasa que teve com a gente praticamente em toda a transmissão. Eu também participei da maioria. Foi muito legal porque é uma interação, principalmente pela primeira vez que acontece, né, de graça no YouTube, mas o grande público começava a sentir muito mais perto, eu acho, pela interação, pelo chat, a gente lia, respondia, chamava, né, Rasa? E aí foi uma loucura. Eu acho que essa aproximação é muito diferente, ela é válida, muito válida, assim, e você sente que as pessoas realmente estão identificadas, né? E eu acho que o Flow conseguiu fazer isso de uma maneira bem legal. E teremos mais Série B no Flow? Espero que sim. Espero que ano que vem possamos
passar novamente, porque, pô, foi demais. Bom demais. Agora que eu tô com 2 especialistas de Série B, vamos continuar falando sobre a segunda divisão nacional da temporada de 2023, isso porque tem conosco simplesmente o técnico campeão da Série B dessa temporada, ele que recolocou o Vitória na elite do futebol brasileiro. Finalmente, viu? O Vitória é aquele tipo de time que a gente que torce para outras equipes, quer ver na elite do futebol. Porque é um time de história, de tradição e de uma torcida que é apaixonante. E porque é uma oportunidade de dar uma viajadinha para a Bahia, ela também vem sempre muito bem a calhar. Léo Condé, seja bem-vindo, parabéns pelo acesso e pelo título. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar participando com vocês aí, fazer um bate-papo legal, falar de futebol e especialmente do Vitória, né? Um momento muito especial da minha carreira, um momento muito especial do clube, né? Um gigante que estava adormecido aí e a gente conseguiu fazer um trabalho muito consistente e retomar. Léo, a gente estava conversando aqui há pouco com o Tencati, técnico do Criciúma, e o Azam perguntou a ele sobre a longevidade no futebol, né? O Tencati passou por maus momentos comandando o Criciúma e mesmo assim teve o apoio, a confiança da direção para se manter no cargo. Tu também viveste uma situação parecida, né? E também, assim como aconteceu lá no Criciúma, a direção do Vitória te bancou, né? E tu continuaste aí e depois eles foram todos recompensados com esse acesso e o título no momento que caiu. Ele não estava nos ouvindo. Caiu a conexão. Ah, não estava nos ouvindo. Acho que ele não estava nos ouvindo, deu um problema no áudio. Mas o Vitória subiu. Nada de queda. Vamos aproveitar e botar aí a campanha do Vitória, Vitória campeão da Série B. Vamos lembrar como foi o caminho do Vitória até o acesso e esse título. O título conquistado com 2 rodadas na penúltima rodada, Isso. né? Bom demais. E conquista no sofá, né? Porque ele ganha o jogo e daí consegue... só vai assistir, né? Exatamente. Nossa, nada mal. 72 pontos conquistados, 22 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 50 gols marcados, 31 gols sofridos, o terceiro melhor ataque, a terceira melhor defesa. Léo Gamalho, artilheiro do time, com 10 gols. Fizeste algum jogo do Vitória, Capanema? Quase todos. Eu acho que eu fui o que mais fiz dos meninos. Assim, o Rasa fazia todos com o Raí, mas eu acho que a gente pegou mais da metade da campanha, com certeza, do Vitória. E tem uma coisa muito legal, que a gente viu ali o Léo Gamalho com 10 gols, né? O Léo Gamalho ficou fora por causa do câncer de pele ainda durante a competição, né? E ele volta ainda, consegue marcar, e foi muito importante no acesso do Vitória. Porque a gente também tá vendo ali, é até legal depois a gente falar com o Léo, porque tá 31 gols, a terceira melhor defesa. Mas teve a maior goleada sofrida na competição, porque perdeu de 6-0 pro SRB. Então, acaba que se você tirar esses 6 gols, se fosse pelo menos um empate 0-0, talvez seria até a melhor defesa. Então, seria, tipo, foi um jogo... A diferença é 2 gols. É, 2 gols. Então, esse jogo ele foi muito fora da curva, assim, foi até inesperado. Ninguém tava pensando, porque a galera tá falando, pô, como é que vai ser esse jogo? Vitória vai disparar na liderança e tomou de 6. Então, assim, tem esses fatores. Série B, né? Série B é muito alto e baixo, isso é muito legal. O Vitória agora voltando para A, pelo que tu acompanhaste na Série B, precisa mudar coisas pontuais ou é mais um time que sobe e precisa repaginar? Precisa repaginar, porque é outro tipo de competição a Série A. Acho que o Cássio, goleiro do Corinthians, falou recentemente, esse ano de 2023 especificamente, ele falou isso na transição ali de estadual para a competição nacional, que ele achava que esse ano de 2023 ia ser o Brasileirão mais difícil dos últimos anos, e a gente está vendo que na prática isso se confirma na Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem vem da Série B, é um perfil completamente diferente, até uma boa pergunta para a gente fazer para o Léo depois na sequência, porque o Tencati falou, né, planejamento em mudar cerca de 50% do elenco do Criciúma, com gente que já veio, que já jogou Série A. Na Série B, teve jogadores experientes, o Léo Gamalho, o Giovanni Augusto, o Osvaldo. Acho que renovou, né? Final de dezembro agora renovou. É uma boa pergunta até para o próprio Léo Condé. Pode fazer já, então. Léo Condé está de volta com a gente, técnico do Vitória, campeão da Série B. Aliás, era um título que faltava para o Vitória, um título nacional. O Vitória batia na trave na década de 90 ali contra o Palmeiras, chegou a bater na trave outras vezes. Tinha até essa zoeira dos rivais do Vitória, falta título, não consegue conquistar título. Osvaldo é um cara que o Léo Condé conta para 2024, foi um grande garçom desse time nessa temporada, capitão, fez gols importantes. Osvaldo vai ser um dos pilares desse time na Série A do Brasileiro de 2024 no Vitória, Léo? Bom, vamos lá novamente. Boa tarde, boa noite a todos aí, né? Matheus, Marcelo, Bianca. Prazer participar com vocês. Realmente, assim, a gente teve alguns pilares durante a
a campanha, jogadores importantes, que foram muito importantes. A gente teve uma mescla muito grande de jogadores jovens e jogadores experientes, né? Caso de Zeca, Léo Gamalho, Osvaldo, e alguns jogadores jovens que se destacaram muito, né? Caso do goleiro Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, entre outros. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, o Osvaldo foi um dos grandes destaques, um jogador que nos ajudou muito dentro de campo, sendo o garçom e também fazendo gols, e também ajudou muito fora de campo, né? Com toda a sua experiência, um jogador muito bom de vestiário. Então, tudo isso são fatores que fez com que a equipe fosse vencedora. E o Osvaldo foi um jogador muito importante e o clube já manifestou o desejo na continuidade dele, sim, para a próxima temporada. Ô, Léo, quando a gente fala de um acesso, de um título, a gente fala muito sobre o coletivo. Então, eu já sei que provavelmente tu vai me dar esse tipo de resposta, mas eu quero te perguntar sobre o individual. O que a temporada de 2023, a Série B de 2023, representou para ti como profissional, como treinador de futebol? Olha, foi assim, muito especial, porque eu já tinha conquistado acesso da C para B, né, 2 vezes, com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Novo Horizontino. Já tinha conquistado títulos também, estadual, com o CRB, com o Sampaio Correia, mas assim, um título brasileiro de Série B, levando um clube tradicional para a Série A, de grande torcida, como vocês mesmos citaram aí, o primeiro título nacional do Vitória. Então representou muito para mim, foi um ano muito especial de estar à frente de uma agremiação que tem uma grande torcida, uma torcida presente, e a gente obter êxito e conquistar não só o acesso como o título também, sem dúvida nenhuma, foi a temporada assim que, digamos que toda essa minha trajetória, carreira dentro do futebol, como treinador de categorias de base por vários anos, treinador profissional há mais de 13 anos, posso dizer que esse ano foi a cereja do bolo, né? Foi um ano muito especial até aqui na minha trajetória como treinador de futebol. Ô, Léo, prazer falar contigo. Matheus, eu queria perguntar, anteriormente eu tinha até comentado com eles aqui Prazer, que teve um jogo em específico que foi muito fora da curva na Série B, que foi a derrota pro CRB. Eu e o Raza, a gente cobriu praticamente todos os jogos do Vitória, e a gente tinha falado que, pô, como que o time vai reagir a essa derrota, né? Pelo jeito que foi bem complicado, de uma forma bem diferente, inesperada, eu diria, principalmente para um time que tinha uma defesa muito forte, muito bem postada, talvez, para mim, o melhor goleiro da competição, o Lucas Arcanjo. Eu queria saber como que foi, assim, trabalhar o mental desses jogadores, porque é a reta final, né? Era logo ali no último terço do campeonato, e era importante manter a concentração e trabalhar o mental, principalmente porque era uma arrancada para, quem sabe, um possível título na época que acabou se concretizando. Como você trabalhou isso com eles? Porque eu imagino que deve ter sido um baque também para vocês, né? Ah, sem dúvida, Matheus. Foi um momento assim bem tenso. A gente pegou todos de surpresa, até porque, como você mesmo falou, a gente terminou com a terceira melhor defesa da competição. Se tirasse esse placar aí, com certeza seria a melhor defesa. E por mérito, né, claro, do Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo e Camutanga, que foram os 2 zagueiros que jogaram a maior parte da competição, mas a equipe como toda, né, a gente tinha uma equipe assim, digamos, bem equilibrada, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. A gente já começava a marcação muito ativa desde os jogadores de frente, e esse placar assim nos pegou de surpresa. Foi aquela coisa que só no futebol mesmo que acontece, um dia muito ruim, mas a gente, ao longo da semana, eu tentei primeiro tirar o peso da derrota e mostrar para os jogadores tudo aquilo que a gente fez durante a competição, aquilo que a gente fez de bom, e a gente fez muitas coisas boas dentro da competição. Então eu procurei potencializar em cima disso, né, em cima daquilo que a gente fez de positivo. Perdemos o contato, acho, né? Perdemos o contato. Daqui a pouquinho o Léo volta. Mas acho que o técnico tem que ter bastante
Jogo de cintura, né? Não sei se é só jogo de cintura. É muita coisa que ele tem que ter. Tem coisa até que eu não posso dizer no horário, né? Porque realmente tu restaurar o mental, porque depois ele emenda 3 vitórias consecutivas. Depois de um 6-0 não é fácil. E se eu não me engano, acho que o Rasa pode até me corrigir. Na hora que toma de 6-0, era justamente na melhor época do Sport. Porque logo em seguida, depois o Sport dá uma caída que o Juba sai e o Sport já começa a jogar pior, né? Mas até esse momento, se eu não me engano, o Sport estava começando a chegar e a gente até entrou numa discussão, pô, será que o Sport vai entrar na briga? Não vai, né? Então, eu acho que, igual você falou, não é só mental, é tudo, é trabalhar o grupo. Gente, já era, acabou, esquece. Esse esquecer é muito difícil pro jogador, né? Então eu espero que, imagino que ele deve trabalhar. 6-0 envolve também a flauta, a corneta, né? Uma atenção diferente da mídia. Aquilo, né? será que vai aguentar chegar? Exato. Começa, né? E o caso do Sport que o Matheus lembrou ficou muito vivo na minha cabeça, porque o Sport era um desses que a gente dava como certo ali no começo da Série B, porque o Sport fez um ano muito bom. Se você pega o ano geral do Sport, cara, ele caiu pro São Paulo na Copa do Brasil nos pênaltis, o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Conseguindo buscar um resultado pela primeira vez venceu no Morumbi na história, foi vice-campeão da Copa do Nordeste nos pênaltis pro Ceará, jogando na Ilha do Retiro, é campeão pernambucano invicto. Então a temporada do Sport, primeiro semestre, foi quase perfeito. Claro, perder um título na final, acontece, mas jogando melhor, jogando assim, bem. primeiro semestre. Se tivesse passado do São Paulo, não teria sido absurdo, pelo que foi principalmente o jogo no Morumbi, na volta. E aí chega na primeira metade da competição e começa a confirmar isso. Então, em algum momento, alguma chave virou, que é difícil da gente explicar. Tem até depois aquele pronunciamento geral do elenco do Sport, com o Wagner Love, gerou muita polêmica no Recife essa situação. E o Enderson Moreira depois também não consegue mais recuperar o time, ele que já tinha vários bons trabalhos de acesso, com o próprio Botafogo, por exemplo, trazendo da Série B para a Série A, e ali no final ele mesmo já percebe que já não teria mais condições. É impressionante como o Sport derreteu. Então o Vitória conseguiu mostrar o exemplo do lado positivo. Não deixou um momento de oscilação, que nem dá para chamar de momento, foi uma goleada pontual. Essa sim acho que dá para chamar bem fora da curva, mas não deixou isso contaminar para o restante da competição. Eu quero... Vamos ver se a gente vai conseguir retomar o contato com o Léo, porque... Já posso chamar? Já posso chamar, então vou emendar uma perguntinha. Vou furar uma fila aqui. Porque o Azan estava conversando antes com o Tencati, ele falou sobre mudar mais ou menos 50% do elenco, pensando na temporada de 2024. Tu deve estar acompanhando também a Série A, né, Léo? Dos 4 times que subiram, a gente tem Vasco e Bahia brigando até a última rodada para não cair mais uma vez para B. O Cruzeiro, que matematicamente se livrou uma rodada antes. E o Grêmio, que só não sofreu lá embaixo porque tinha um extra classe, né? A gente tem que dizer que o Luis Soares fez muita diferença, foi responsável aí diretamente por mais de 50% dos gols marcados pelo tricolor. O Vitória vai contratar um extra classe ou vai fazer o bastante para 2024 não ser um ano sofrido na Série A do futebol? Bom, primeiro pedir perdão a vocês aí, eu acho que o meu sinal está um pouco ruim aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Bom, a pretensão do clube... eu acredito que seja fazer um trabalho com pés no chão. O Vitória ficou muitos anos aí, 5, 6 anos, passando muita dificuldade, principalmente no aspecto financeiro. E assim, essa diretoria, o Fábio, juntamente com o Djalma, tem feito um trabalho de muito pés no chão. Então, eu acredito que o clube vai manter a política de tentar fazer boas contratações, essa mescla de jogadores jovens com jogadores experientes. Vai ser mantido sim uma base, pelo menos de 12, 13 atletas aí o clube já manifestou o interesse de continuar para iniciar com uma boa base para a próxima temporada e monitorando o mercado de alguns jogadores assim que se destacaram dentro da Série B, alguns jogadores de Série A que também precisa para agregar esse elenco para fazer uma temporada competitiva. Ô, Léo, o time do Vitória foi quem mais venceu na Série B, né, com 22 vitórias, menos empatou, 6 empates, e teve uma conexão da torcida com o Vitória desde a primeira rodada contra a Ponte Preta, que a gente fez as transmissões, virou até um ritual, né? Todo pós-jogo, Vitória ia na torcida e fazia aquela música em sintonia, e foi o melhor mandante também da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acha que dá para manter essa conexão do Barradão, fazer do Barradão um território hostil, entre aspas, para quem for jogar lá na Série A também, com esse nível de efetividade que o Vitória teve jogando em casa, mais na elite do futebol?
A expectativa é essa, mais do que um clima hostil para o adversário, é um clima de incentivo para os nossos atletas, né? Porque desde quando a gente sai da concentração e vai para o Barradão, a sinergia que tem da torcida com o time já acontece desde o início. E a partir do momento Acho que a gente perdeu o Léo de novo. A sorte do Léo, do time do Vitória e dos torcedores é que a conexão cai, né? O time não. O Vitória não. Isso aí não. Porque realmente, mas boas respostas dele, né? Primeiro porque o Barradão ele já é, né? Historicamente, vocês conhecem? Já foram? Não, nunca fui. Já foi. Já foi? Já foi algumas vezes. E aí, já deu pra sentir isso? Sim, fiz jogos do São Paulo, quando o Palmeiras também treinou por lá, quando estava numa condição bem pior do que a atual, ali 2013, 14. É um estádio, assim, diferente, ele fica meio que num vale, assim, né? Então, até a própria... Pra baixo, né? Exato, até a própria arquitetura dele é diferente. Tem uma árvore, assim, do lado, um gramado. Até às vezes me lembrava, não sei porquê, tipo uma chácara, assim, sabe? Um lugar, assim, mais diferente. É um ambiente diferente, o Barradão. Ele fica numa região diferente. Não é uma região, geograficamente falando, comum de estádios que a gente vê pelo resto do Brasil. Mas, nessa temporada especificamente, o torcedor do Vitória entendeu, acho muito, comprou muito a ideia, porque foi a melhor média de público da Série B, não foi à toa, e tinha até um fator que eu queria perguntar para o Léo, porque assim, no primeiro semestre o Vitória sofre uma tripla eliminação. Ele fica na primeira fase da Copa do Nordeste, do Baiano e da Copa do Brasil. Então, é uma terra arrasada no primeiro semestre. Até a nossa expectativa para o Vitória, a gente falou, como é que vai ser, né? A expectativa era ao contrário do Sport, porque o Sport faz um ótimo primeiro semestre. Do Ceará, que foi campeão. Olha como é que é a diferença de uma competição nacional para as regionais. Então, o Sport que colocou a barra lá em cima, todo mundo esperava muita coisa no primeiro semestre, e o Vitória foi ao contrário. Trocou o João Burros, que foi o técnico da Série C, trocou o departamento de futebol, trocou dirigentes. Então, teve uma reformulação no Vitória. Chega o Léo Condé, chega um novo diretor, e você sai de uma situação de tripla eliminação para ser campeão da Série B. Então, são opostos que o Vitória viveu na temporada. E aí, enfim, de repente, se isso acontecer em 2024, o torcedor já tem um exemplo desse ano bom. Não é nem para você supervalorizar um estadual ou uma competição regional, e nem para achar que é terra arrasada se algo não acontecer direito, seja no Baiano, seja na Copa do Nordeste. Você tem que entender o parâmetro e saber, Série A é outra história. O Léo tá de volta aí conosco. Ô, Léo, eu tava falando aqui, não sei se tu ouviste, ainda bem que é só a conexão que cai, né? Assim eu espero. Ô, Léo, se tu quiseres finalizar Bianca, a resposta sobre o Barradão. Sim. Eu mudei aqui um pouco a minha conexão, vamos ver se dá certo. Se não, a gente, de repente, programa para um outro momento, mas eu espero que dê certo agora. Bom, realmente o Barradão tem uma sinergia muito grande com o time, em todos os jogos, foi muito bacana essa sintonia da torcida, mais do que pressionar o adversário, é a forma com a qual a torcida do Vitória incentiva a nossa equipe. Então, eu acho que tudo é pautado também em resultado, a equipe também produziu bons resultados, que fez com que os torcedores abraçassem a equipe desde o início. Então, a gente espera que na próxima temporada possa continuar isso sim, a partir do momento que a gente consiga fazer um bom trabalho, conseguir bons resultados, ser uma equipe competitiva e dar alegria para o torcedor. Eu queria perguntar, Léo, que a gente falou de Vitória teve uma das melhores defesas da competição, né? Wagner Leonardo, Camutanga, que foi se afirmando durante a competição, e o Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo, que é um cara que já veio do Vitória mesmo, né, da base do Vitória. Eu queria saber dessa importância de utilizar a base. E se vocês pensam, já tem alguns garotos que vocês já estão dando uma olhada, que podem subir para o ano que vem, que podem fazer parte desse equilíbrio, né, jogadores mais velhos com jogadores da base, porque o Vitória tem uma base muito forte, né, sempre revela bons jogadores, Vampeta, Davi Luiz, enfim, vários jogadores que saíram daí, né. Não à toa é conhecido como a fábrica de talentos. Uma coisa que o Raza, inclusive, falava quase todo jogo. Verdade, o Vitória sempre
foi muito respeitado, né, no futebol brasileiro pela sua tradição de revelar bons jogadores, né? São inúmeros atletas que se destacaram vestindo a camisa do Vitória, iniciaram, né, nas categorias de base. Esse ano, o Lucas Arcanjo realmente foi um grande destaque. Não, por coincidência, os 3 goleiros, na minha opinião, foram destaques da Série B, foram todos formados no Vitória, né? O Ronaldo no Atlético Goianiense, o Gustavo no Criciúma e o Lucas Arcanjo, todos 3 formados nas categorias de base do Vitória. Então, é uma tradição muito grande, que sempre teve, Dida, Fábio Costa, entre outros. Mas, assim, o trabalho das categorias de base do Vitória está passando por um processo de reestruturação muito grande, já vem apresentando bons resultados, principalmente na categoria sub-17. O sub-20 a gente já está trazendo para próximo do profissional, já pincelamos alguns jogadores. O Fábio é um atacante muito promissor, que a gente acha que pode, no futuro próximo, já vestir a camisa do time principal. E fazendo esse trabalho junto com o Thiago Noronha, que é o diretor da base, o Carlão, que é o coordenador, junto com os treinadores também, para a gente tentar fazer com que o Vitória volte novamente a ter na sua equipe principal atletas revelados das categorias de base e que não seja formado só por atletas contratados. Ô Léo, o Marcelo Azan novamente falando aqui, vou te fazer 2 em 1. A primeira é curta e grossa, mas não sei se você vai querer revelar. Qual que é o segredo da bola parada do Vitória? Porque praticamente 1/3 dos gols saiu assim, principalmente na Série B. O Oswaldo foi um cara muito importante, seja em escanteio, mas a bola parada com o Wagner Leonardo e com o Camutanga. Então qual que é o segredo da bola parada do Vitória? E o Léo Gamalho, né? Léo Gamalho também. E a outra, aí não é muito da parte técnica, mas acho que é importante ouvir a tua perspectiva. Você vê esse processo de SAF no futebol brasileiro como algo irreversível? A gente tem um rival do Vitória, o Bahia, que já está nesse processo. Já escutei o presidente Fábio falar um pouco sobre isso, de repente em valorizar mais o clube, de repente pegar na Série A para ir ter um outro tipo de valor de mercado. Isso também, claro, é importante para a instituição de maneira geral. Como é que você vê as SAFs no futebol brasileiro, se interfere ou não alguma coisa no trabalho do treinador, e o segredo da bola parada do Vitória tão efetiva? Bom, Marcelo, assim, não tem segredo, né? Eu acho que é um pouco de tudo. É algo que a gente trabalha muito no dia a dia. Sempre, durante a semana, a gente dá uma atenção nas sessões de treinamento, tanto a bola parada ofensiva quanto a defensiva, porque realmente define muito o jogo. Eu acho que você tem que ter uma equipe bem organizada do ponto de vista ofensivo, ter uma equipe organizada defensivamente, boas transições, então aquilo que é pertinente ao jogo, mas também a bola parada tem um peso muito grande. E também ter bons batedores. A gente tinha assim, o Oswaldo, o Wellington Nem, Mateuzinho, Giovanni Augusto, todos bons batedores, e também bons cabeceadores, né? O Wagner Leonardo é um jogador que tem uma leveza para se movimentar e desvencilhar da marcação adversária. O Camutanga já é um jogador mais agressivo, pega a bola no ponto alto, Léo Gamalho. Então, acho que é um pouco de tudo, treinamento e também a qualidade dos batedores e dos cabeceadores. Em relação à SAF, eu acho que, assim, passa muito por... eu acho que isso é muito individual de cada clube, depende muito da gestão. Eu acho que tem clube que se perdeu um pouco na sua gestão aí ao longo dos anos e vive uma crise financeira muito grande. E a SAF, eu acho que veio talvez no sentido de talvez ajustar. O Cruzeiro, eu acho que é um bom exemplo disso, talvez o próprio Botafogo. Mas também vejo que os clubes que conseguem ter bons dirigentes, né, uma boa estrutura organizacional, talvez não seja necessário a SAF. Então, assim, eu sinceramente, é um assunto que eu não tenho, eu posso dizer assim, tanta capacidade para falar sobre ele. Essa é mais uma visão superficial, porque eu acho que ela pode dar certo em determinado clube, outros não. Depende muito da gestão, tanto aquele clube que se transformou em SAF, quanto aquele que tem ainda a sua diretoria estatutária. Ô Léo, já te agradecendo pela participação com a gente aqui, a última da minha parte. Quem que é a tua referência como treinador? Olha, Matheus, eu sempre, assim, é uma pergunta que
quase sempre que eu participo, as pessoas fazem. Eu, assim, eu sou muito curioso, sempre fui, né? Sempre tentei acompanhar vários treinadores. Eu não tenho uma referência assim. Eu me lembro, na época, eu trabalhei nas categorias de base do América Mineiro, foram 5 anos. Eu sempre acompanhei muitos treinos do profissional. No Atlético Mineiro também foram 4 anos. Então, todos os profissionais que passaram ali, eu procurei tentar